Eu tenho uma dúvida em relação ao limite da profundidade de sondagem. Até quantos milímetros devemos fazer a tentativa de fechamento da bolsa? Eu sei que a resposta depende de vários fatores, mas gostaria de alguma sugestão em relação à profundidade limite para a manutenção do dente. E eu trouxe essa excelente pergunta, porque eu imagino que muita gente tem essa pergunta também, e a resposta, ela exige um pouco de reflexão, como tudo na pério. Na periodontia a gente não tem uma resposta única. Na periodontia a gente não tem uma resposta única. A gente tem várias respostas para várias coisas. Então, perguntar qual é o limite de profundidade de sondagem seria mais ou menos dizer assim: olha, professor, me dá um número, tá? Se for 5 milímetros, dá para salvar o dente. Mas se for 8, pode desistir, que não dá. Se for 12, então, pode desistir, que não dá. Então, eu tô aqui para dizer que não tem isso. Essa pergunta, ela teria mais para ver assim, entender que não é só a profundidade de sondagem que interfere na manutenção do dente. Então, por exemplo, se você tem um dente que não tenha envolvimento de furca, um dente que tem uma bolsa numa parede lisa, por exemplo, pensa num incisivo central com uma bolsa periodontal de 8 milímetros. Isso é clássico, tá? Tem muito. Um incisivo central. Duas situações diferentes. Esse incisivo central, ele pode ter uma bolsa única e nenhum outro lugar ter doença periodontal. Pode ser um incisivo central que, além daquele central, ele tem outras bolsas periodontais. São duas situações diferentes. Se ele tiver uma bolsa periodontal somente naquele central, existe uma causa local. E é isso que é muito, muito, muito importante da gente identificar. Se ele tem uma causa local, no incisivo central, a causa mais provável seria trauma oclusal. E nessa coisa chamada trauma oclusal, você tem que checar se a causa principal que eu observo clinicamente, tá? A ausência de dentes posteriores. O paciente foi perdendo dente, perdeu o primeiro molar, perdeu um segundo molar de um lado, foi perdendo dimensão de vertical, e a gente tem que explicar para os pacientes que os dentes posteriores seguram a dimensão vertical. E ele vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo e começa a bater no incisivo. Segundo motivo, o paciente é bruxômano, ou ele faz bruxismo diurno, só de ficar com o dente encostado, que não pode, tem que alertar, ou ele faz bruxismo noturno e fica batendo naquele dente. E com isso, inflamação fisiológica mais trauma aumenta a bolsa periodontal naquele dente. Outra coisa que eu já vi com frequência e que acontece é o incisivo central ter uma coroa protética. E nessa coroa protética, bate muito forte naquela coroa protética e ele começa a ter uma bolsa isolada naquele lugar. E por ele ter uma coroa protética, ter uma bolsa isolada naquele lugar, ele fica batendo, batendo, batendo e começa a ter uma bolsa periodontal. Uma bolsa periodontal isolada, ela precisa de um tratamento relacionado à causa. Então, a primeira coisa que tem que pensar é, se não tratar relacionado à causa, não vai resolver. A segunda coisa que a gente tem que ver é a situação onde ele tem bolsa periodontal generalizada. Geralmente, se tem generalizado, a resposta é, quanto mais cálculo, mais fácil de tratar. Sabe por quê? Porque está mais clara a presença de indutos ou depósitos bucais. Quanto menos placa e cálculo ao redor, muito possivelmente é uma periodontite diferente, onde a gente tem um depósito maior de placa e cálculo. E por conta disso, fica um pouco mais difícil da gente conseguir manter aqueles dentes. Então, a resposta não é o número da profundidade de sondagem que vai fazer a diferença, mas onde está e qual é a causa. Agora, às vezes, o paciente tem 5 milímetros de profundidade de sondagem, que nem é tão fundo, só que é no molar superior, na mesial ou na distal, onde começou a ter uma profundidade onde chegou na proximidade da furca, que é uma situação diferente. Às vezes, o paciente tem uma bolsa de 5 milímetros num pré-molarzinho inferior, só que esse premolar é um grampo de prótese, e nesse grampo de prótese, ele tem uma PPR, e o grampo de prótese faz báscula.
E isso significa que é mais difícil de resolver uma bolsa periodontal numa situação dessas. Só para dizer que a questão não é exatamente a profundidade de bolsa, mas a questão principal seria qual a dificuldade da gente conseguir manter aquilo ali em saúde. Se tem outros fatores causadores, principalmente lesão de furca, principalmente a quantidade de dentes na boca. E a outra coisa que tem que ser levada em consideração é se a pessoa tem doença sistêmica, porque às vezes a pessoa tem diabetes, às vezes a pessoa é tabagista, às vezes a pessoa tem doença autoimune, tudo isso interfere nessa tal de, e aí, quantos milímetros a gente deve fazer a tentativa de fechamento de bolsa? Então, não tem uma profundidade ideal ou antes disso e antes daquilo. E mais, quando a gente começa a fazer um acompanhamento e uma manutenção, e uma das coisas bem importantes hoje na terapia periodontal é a gente começar a trabalhar relacionado à causa, e nesse relacionado à causa, a gente vai equilibrar a microbiota da pessoa. E com tudo isso, a gente consegue ir aos poucos reduzindo a profundidade de sondagem. Isso dá resultado. Isso é tudo de bom. E, enfim, eu tenho uma outra pergunta. Professor, eu quero saber sobre aquela gengiva crescida que os pacientes da orto geralmente têm. Eu consigo regredir? Eu consigo voltar essa gengiva ao normal com a periodiária? Em quanto tempo? Gente, essa pergunta de hiperplasia gengival é uma pergunta que sempre tem, sempre tem. Será que a gente consegue parar? Será que a gente não consegue parar? O que a gente sempre tem que parar para se perguntar é se o componente do aspecto gengival é um componente fibroso ou se é um componente inflamatório. Se ele é duro, se ele é firme, se é uma gengiva grossa e borrachuda, esta gengiva não vai encolher. Outra coisa, gengiva de orto vai encolher se a gengiva for espessa, gengiva grossa, gengiva volumosa, a gente não enxerga por transparência a superfície radicular. Se a gengiva é grossa, geralmente ela não volta. O que a gente precisa ver nestas hiperplasias com a ortodontia é se a gente consegue controlar a placa para pelo menos evitar que ele aumente tanto. Tem que fazer uma parceria com a orto. E eu te dou duas possibilidades. Ou você vai lá e fala com o ortodontista, ou você vai e fala com o ortodontista, ou você chama ele para acompanhar o meu conteúdo. Porque ao invés de você ter que explicar, deixa que eu explico. Porque aí ele vai acabar acompanhando como é que vai fazer para fazer essa parceria. Por quê? Depois que virou hiperplasia, o ortodontista tem dificuldade de trabalhar, porque ele vai ter dificuldade de colocar os aparatos da orto, debaixo da hiperplasia tem risco maior de cárie, debaixo da hiperplasia pode ter doença periodontal, se for jovem vai ter risco a cárie, se for velho tem risco de inflamação, recessão e black space. E a ortodontia, ela causa uma inflamação fisiológica normal, não causa? E aí, quem é o orto aqui? Levanta a mão, fala eu que eu quero saber. Eu quero saber quantos ortodontistas estão me ouvindo. Quando faz orto, a ortodontia é uma inflamação fisiológica. Acrescenta a inflamação fisiológica da ortodontia com a inflamação do biofilme dental. E aí, depois que aumenta o biofilme dental, vai aumentar a inflamação, porque aumenta a inflamação. E aí, tudo continua, tá? A orto faz inflamação, a gengiva faz inflamação. Aí, a Lídia falou assim, ó, e eles mandam tirar a gengiva, logo que hiperplasia. Então, agora vamos falar de um aspecto humano, tá? Que eu falo tanto aqui no Periodiária. No aspecto humano, parar e pensar assim, escuta ortodontistas, tá? Se você fosse o paciente e se você tivesse aí uns 17, 18 anos, você tá com os hormônios anabólicos bombando, tá? Tudo é crescimento. Tudo é crescimento tecidual, também por isso que hiperplasia. E aí tem inflamação, e o ortodontista falou assim, vai lá no periodontista e corta. E já vivi isso, tá?
tirei a gengiva e daqui 6 meses, tcharam, recidivou. Quer saber? Eu tinha cortado a gengiva da boca inteira. O que aconteceu dentro de 6 meses? Recidivou. E o periodontista, existe algum mecanismo de impedir a recidiva? Existe controle de placa. Só que eu posso até mandar fazer um controle de placa, sim, bem cuidadoso. Mas o paciente adolescente vai se encher de mim. Não sei se o paciente adolescente vai fazer isso. Será que faz? Aí, ortodontistas, não é um desafio a gente conseguir que o paciente adolescente higienize? Eu sei, eu tenho 2 adolescentes em casa, tá? Escova sim, quando eles querem. Eu fico dependente da escovação do outro. Outra, a ortodontia está trabalhando e a ortodontia está fazendo inflamação, mas é inflamação fisiológica de movimentação ortodôntica. Então eu tenho inflamação de biofilme, inflamação da hiperplasia, que acumula mais biofilme, e a movimentação fisiológica. É muita inflamação. E se fosse você o paciente, o dentista ia falar assim, escuta, cresceu toda a sua gengiva, você vai ter que operar a boca toda. Os meus adolescentes, eles iam reclamar imensamente. Nenhum adolescente gosta de fazer cirurgia, vai fazer cirurgia na boca toda, com a chance de recidiva. O que é melhor fazer? Ortodontistas, se vocês gostam de ortodontia, se vocês têm horário na agenda e desejarem aprender o método periodiária, aprende o método periodiária e aplica no seu consultório a parte da orto. Já falei tanto para ortodontista para dizer que a ortodontia tem a obrigação de brigar com a gengiva. Hoje eu penso diferente, porque a ortodontia já é uma ciência tão complexa para você ainda ter que carregar o ônus de fazer o controle de placa do paciente que não faz, de fazer o equilíbrio da microbiota, que é difícil de fazer numa fase dessa mesmo. É muito difícil a gente controlar o sangramento, a sondagem, porque já tem a inflamação fisiológica. É trabalhoso. Então, que tal agregar ao tratamento ortodôntico um controle de placa? Agora, se o ortodontista está com a agenda cheia, chama um dentista periodiária que saiba exatamente fidelizar, ensinar, conversar, educar e convencer o paciente para essa parceria. Vai aumentar o faturamento do consultório, vai diminuir o risco à cárie do paciente, vai diminuir o risco de hiperplasia, vai diminuir o risco de recidiva. E vai operar quando? Quando tirar o aparelho, porque a gente não vai ter uma reação inflamatória. A pergunta é, a hiperplasia vai regredir com o controle de placa? Nem sempre. Aí, olha só que legal. E aí, mas eu aviso o paciente que volta. Se você tivesse na pele do paciente, o dentista falasse assim, você vai lá, vai cortar sua gengiva, vai lá, corta a gengiva, mas talvez volte. Aí começa a voltar, o paciente começa a ter um mal-estar de como assim esse meu problema voltou, por que voltou, por que eu tenho isso, por que agora eu vou ter que fazer de novo. É muito desagradável e a gente quer evitar isso. O que evita isso? Controle de placa. Aí, 2 situações. Ou o ortodontista vai se descabelar para ficar gastando saliva e gastando tempo que não tem, que é corrido, para fazer controle de placa, ou você, antes de tudo, vai agregar um serviço de controle de placa e vai oferecer isso com muito valor para o paciente. Gente, a gente consegue acrescentar isso, tá? Isso agrega muito valor. As mães não querem ter risco à cárie, não querem ter risco de inflamação, mas quem faz essa venda é o dentista que entende do periodiária. É um dentista que entende tudo isso, senão não vende. Sabe por quê? Qual é o segredo, o divisor de águas de quem consegue convencer o paciente que não consegue convencer? É o conhecimento. Por quê? A técnica da ladainha ou do disco furado não funciona. O paciente tem que escovar mais, hein? Ó, tem que escovar mais, hein? Escova mais, hein? Escova mais. Ó, tá sujo, hein? Tá sujo. Isso não funciona. Quem consegue adquirir conhecimento vai conseguir falar de um jeito, de outro, de outro, de outro, de outro, e vai ajudar o paciente a obter saúde, porque eu vou fazer um controle de placa profissional sob evidenciação de placa e vou fazer isso de uma forma tão maravilhosa e tão sensacional que eu vou diminuir a formação de biofilme de novo. É a técnica da capinação. Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que parar e pensar no lado do paciente. Eu evito ao máximo fazer cirurgia enquanto está com aparelho ortodôntico, enquanto é adolescente. Não sei se a pessoa que perguntou aqui ontem para mim sobre aumento de coroa clínica em um pacientinho de 10 anos no molar inferior, que se não fizer um aumento de coroa clínica vai perder o dente. Aos 10 anos,
ele ainda tem uma coisa que vai acontecer na vida dele chamado erupção ativa. E a erupção ativa, assim, ele ainda vai chegar, e erupção passiva, a gengiva vai encolher naturalmente. Porque com 10 anos é uma criança pequena ainda. Ah, mas daí não consegue fazer uma restauração. Diga, não consegue nem fazer endo. Diga para a mãe que é temporário, vai ter uma restauração temporária aqui. Se preciso, coloca um termo para assinar, coloco muito termo para o paciente, tá? Termo escrito à mão, coisa assim, assinado, bem escrito, bem bonitinho, e o paciente vai entender, vai me ouvir, e depois disso que ele vai entender, vai me ouvir, vai deixar isso tudo bonitinho, tudo certinho, que ele vai voltar depois, tá? Eu postergo esse aumento de coroaclínica até ele ter mais ou menos 14 ou 15 anos. Porque aquela arcada vai crescer, aquela gengiva vai encolher, e às vezes aquele aumento de coroaclínica que teria muita ostectomia, não vai ter, porque tudo muda. E é a mesma coisa quando eu estou falando aqui em hiperplasia de orto. Às vezes, no começo, vai ter muita hiperplasia de orto, e daí o paciente vai terminando a orto, vai avançando, vai avançando. Ele pode estar chegando mais próximo à cidade adulta, à idade adulta, os hormônios inflamatórios vão diminuindo, e nisso que vai diminuindo, vai melhorando. E tudo isso aí que vai melhorando, vai melhorar a possibilidade da gente conseguir operar numa situação melhor, né? E eu vou repetir mais uma coisa para os ortodontistas. Para não ter esse revés de gengiva que hiperplasia, e depois o paciente desaparece, ou fica difícil de concluir a orto, ou quanto mais hiperplasia, mais biofilme acumula, e mais você começa a ter inflamação, e inflamação no jovem vai dar cárie, porque vira fator retentor, e no adulto vai dar black space, quando tirar o aparelho. Porque isso aí, hiperplasia, ela é inflamatória, todo processo inflamatório vai ter perda tecidual, seja de colágeno, seja de tecido ósseo. Para não chegar nisso daqui, tem que estar dentro de um programa de manutenção. Se não estiver, a coisa pode ficar ruim e pode ser irreversível mais tarde. Então, eu estimularia fortemente a ter uma parceria com o ortodontista para as coisas funcionarem melhor, tá? E olha só que comentário legal. E às vezes a gengiva está tão inflamada que é difícil de higienizar. E olha só o outro comentário bacana. E eles têm medo porque sangra. Aí sangra, 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 inflama menos, e aí tem medo de higienizar, e aí começa a virar uma coisa horrível. E é por isso que o melhor é conseguir instituir um programa de manutenção preventiva. Se não colocar um programa, não funciona. Porque não adianta chamar, eventualmente, vem aqui um dia, vem aqui outro dia. Isso não dá resultado. Sempre teve vontade de fazer essa parceria? Então faça o quanto antes, porque vale a pena. Só que você não pode fazer isso com qualquer um, você tem que fazer isso com um dentista periodiária. Duas possibilidades para você, tá? Ou você faz a formação do curso periodiária, ou você convida os dentistas que você tem potencial, que você enxerga potencial em fazer isso, para assistir, porque o intensivo está no ar. Então vai lá, vai no link da bio ou pede para mim o link para se inscrever e coloca a pessoa, olha, tem uma proposta de parceria para você, assiste isso daqui. Não pode ser qualquer dentista. Se for qualquer dentista, ele vai perder todos os pacientes ou vai fazer de qualquer jeito. Qualquer jeito não agrega valor. Não faz diferença na vida da pessoa.